Saúdo todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Livro de Mateus, capítulo 25, o versículo 31. A Bíblia vai falar sobre o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Eu vou ler o versículo 31 e o versículo 32. Está escrito assim: vai falar sobre a vinda de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 1:7 que todo o olho verá, até aqueles que já ultrapassaram, vai ver Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Isso é verdade, porque essa palavra ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Vai acontecer tudo o que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Estamos falando sobre a vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo, é o Emanuel. Aleluia, glórias a Deus. Então ele vai voltar. Mateus 25:31 diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações elas serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, quando Jesus Cristo voltar, ele vai pegar e vai reunir todas as nações, todos os continentes, todos os países, todas as cidades, todos os estados, todo mundo. Só que naquele momento ele vai fazer uma separação. Ele vai pegar as ovelhas e vai colocar à direita. Ele vai pegar os bodes e vai colocar à esquerda. E quem são os bodes? Os bodes são aqueles que negaram a eficácia, aqueles que negaram o nome de Jesus Cristo, aqueles que não praticaram os mandamentos do Senhor, aqueles que não honraram o teu pai e a tua mãe, aqueles que se prostituíam, aqueles que viveu na idolatria, aqueles que andou na lascívia, aqueles que se tornaram gays, aqueles que fizeram contra a vontade do Senhor, aqueles que pegou o corpo de Deus e sujou, aqueles que adulterou, aqueles que sujou o corpo de Deus, sujou o templo de Deus. Esses são os bodes. Aqueles que não amaram o seu próximo, aqueles que guardaram rancor do seu próximo, guardou ira, não perdoou o seu próximo. Eles serão bodes. E Jesus Cristo vai colocar os bodes à sua esquerda. As ovelhas são aqueles que, mesmo passando por tribulações, perseguições, eles não abandonaram a cruz. Eles não rejeitaram os mandamentos do Senhor. Eles perseveraram até o fim. Pois nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 13, está escrito: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então esses que perseveraram até o fim, aqueles que perseverar, eles vão ser salvos. Eles vão ficar à direita de Jesus Cristo. E os bodes à sua esquerda. Os bodes são o quê? Os ímpios. São aqueles que não praticaram os mandamentos do Senhor. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Jesus Cristo vai fazer a separação, colocar as ovelhas à sua direita e vai dizer bem assim para eles: ó: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Jesus Cristo ali, ele vai falar que aquelas pessoas obedeceram seus mandamentos. Ele vai falar aqui sobre a fome e a sede. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Só que quando Jesus Cristo ele começa a falar essas palavras, quando ele estava aqui na terra, alguém interroga ele e diz: mas Jesus Cristo, quando eu te vi com fome? Jesus Cristo, quando eu te vi com sede? E ali eu acredito assim que Jesus Cristo aponta para uma pessoa assim e diz: está vendo aquilo ali? Se fizeste a um destes aqui, está fazendo a mim. Então quando você vê um mendigo na rua e você tem uma condições, você vê ele com sede, dá de beber.
Se ele está com fome, dá de comer. Se você tem 2 túnicas, reparta. Dá uma para ele, fica com uma. Se você tem 2 pares de sapatos, dá um para aquele que não tem um calçado para calçar. Fazendo isso, vocês estão fazendo a vontade de Jesus Cristo. E aí vocês vão estar à direita de Jesus Cristo. Mas se vocês não fizerem a vontade de Jesus Cristo, como eu acabei de citar aqui, que vai ser aqueles que vai estar à esquerda, olhem o que vocês vão ouvir. Olha o que Jesus Cristo vai falar para vocês. Aos que estiverem à esquerda. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí Jesus Cristo vai dizer: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede, não me deste de beber. Aleluia, glórias a Deus. E no versículo 45 está escrito: então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não fizeste a mim. É como eu acabei de falar aqui. Se a pessoa está com fome, está com sede, e vocês não fazem, não quer ajudar o seu próximo, vocês estão negando a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está dizendo aqui, ó: e quando a um destes pequeninos o não fizeste, não fizeste a mim. Ou seja, o nosso próximo é o Senhor Jesus Cristo. Tem que fazer. Aleluia, glórias a Deus. E no versículo 46, para me encerrar, está escrito: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Esses que foram contra a palavra de Deus, esses que negaram a eficácia, que é os que estão à sua esquerda, eles vão para onde? Para o tormento eterno. Tormento eterno é para o inferno. E depois do inferno é o lago e enxofre que arde como fogo, que é a segunda morte, como diz lá em Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Mas aqueles que estão à direita, eles vão ser os justos. E para onde é que eles vão? Para a vida eterna. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, meu irmão, não seja bode, seja ovelha. Se você for bode, você está na esquerda. Se você está na esquerda, sai fora, vem para a direita. Porque se você estiver na direita, você terá vida eterna. 2 Crônicas 7,14. Essa palavra é para vocês que estão na esquerda. Essa palavra é para vocês que estão sendo bodes. Olha o que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aleluia, glórias a Deus, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Dá tempo ainda. Você que está vendo esse vídeo, arrepende-te enquanto é tempo, e venha. Jesus Cristo está te esperando. Jesus Cristo está de portas abertas. Eis que estou à porta e bato. Tem alguém aí ouvindo a voz de Jesus Cristo? Abre a porta, deixa ele entrar. Amém? Que Deus vos abençoe.